Galera, que capítulo bizarro foi esse do mangá de One Punch Man, na boa. Flash e Sonic finalmente vão lutar contra o líder ninja. Olha isso. E cadê o Saitama e o Blast pra dar cabo desse cara? Vem comigo, tem muito o que falar, hein, galera. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Bom, saiu o capítulo 200 do mangá de One Punch Man. E antes de começar a falar sobre esse capítulo, eu quero até fazer uma pergunta pra vocês. Na opinião de vocês, qual é o estilo de One Punch Man? Estilo. Pra esse tipo de pergunta eu já ouvi que One Punch Man, inclusive, é um mangá de comédia. Outros disseram que é um shonen, tipo Dragon Ball e Naruto, né? Alguns dizem até que é um seinen. Mas de todos os estilos de anime que existem, eu nunca imaginei que One Punch Man pudesse ser um mangá gore. De verdade, gore. Gore é aquele estilo, tipo, que sempre tem muito sangue, vísceras, violência explícita. Não tô falando leitinho, não. Sangue mesmo. Eu tô dizendo isso porque esse capítulo teve uma cena que eu jamais imaginava ver em One Punch Man. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, já assim que vocês mandarem o like, porque eu sei que vocês não gostam de leitinho, vocês gostam de sangue mesmo, casca grossa. Obrigado de coração, galera. Vocês estão no canal certo pra falar de One Punch Man. Tamo junto, conto com o teu like e com o sininho também, né? É tudo junto, cada um pouquinho de engajamento diferente que eu vou pedindo, né? Vai que eu pego no embalo. Bom, o capítulo começa com todos os ninjas celestiais derrotados pela dupla Flash e Sonic, quando o Flash finalmente decide explicar toda a verdade por trás da Vila Ninja, né? Já que todos aqueles ninjas derrotados iriam morrer de qualquer forma. É aquela velha história, né? Vão morrer, o que custa eu contar uma historiazinha agora? Bom, o Flash explica que a Vila Ninja não é um centro de treinamento de assassinos coisíssima nenhuma. Isso é nada além de fachada para esconder algo muito maior. Ele explica que todos ali foram manipulados pelo líder da Vila Ninja para que futuramente todos eles pudessem se tornar os avatares do God. Ou seja, o God ia controlar todos eles ali, entende? Então todos aqueles que entram na Vila Ninja precisam romper qualquer tipo de laço com qualquer pessoa e qualquer grupo para se tornar um ser completamente frio, sem emoções, tipo o Rei do Enerd. E por isso que a vila se vende como um centro de treinamento de assassinos, né? Alguém que deseja se tornar assassino profissional já tem uma predisposição a não se deixar levar por emoções, por afetos. Você vai matar alguém, o cara vai ser assassino, por que ele vai ter que ter emoção? Aí não vai ser assassino, vai ser um péssimo assassino. E aqueles que não forem dignos de se entregarem de corpo e alma ao líder, acaba tendo a alma confiscada e o corpo dele vira poeira completamente. Igual aconteceu com o Imperador Mendigo, com o Garou, naquele futuro alternativo que o Saitama modificou, né? Quando ele voltou no tempo. Ou seja, todos eles foram usados como bonecos e todos eles sofreram lavagem cerebral pelo líder da vila. Mas não para se tornarem assassinos profissionais, mas sim para serem usados como uma seita. O Flash explica que eles perderam toda a vida e toda a liberdade deles em nome de uma enganação, né? Estavam sendo manipulados. Mas ao invés de eles ficarem com raiva ou desesperados, né? Na verdade, eles já sabiam de tudo isso. E essa conversa que o Flash fala sobre ser manipulado e perder a liberdade, esses ninjas, eles vêm só como uma devoção. E eles explicam que todos ali estão dispostos a sacrificar em nome do líder deles. Como qualquer seita, entende? Os caras, não teve seita aí que os caras foram na cauda de um cometa? Pois é, teve. Os caras se mataram. O cometa tá passando, vamos se matar. Se mataram, não tinha cometa nenhum. Galera, vocês perceberam o que tá acontecendo? O God, ele corrompeu a alma do líder ninja, que, lembrando, é um ex-parceiro do Blast. E tá usando esse cara como um avatar para construir uma seita. Essa seita, o que faz? Ela recruta pessoas e submete essas pessoas a um treinamento forçado até que essas pessoas sofram uma lavagem cerebral completa para que eles possam ceder os corpos ao God e aí sim se tornarem avatares do God. Então é tudo um esquema de manipulação. É tipo, vão transformando essas pessoas, é lavagem cerebral total. Aquele que ceder ali dentro, né, a pessoa que ceder o corpo, vai se tornar um avatar. E aquele que não ceder tem a alma confiscada e morre. Nem nos meus maiores sonhos eu podia acreditar que o One Punch Man pudesse ser tão pesado assim. E pra piorar, ou melhorar, não sei, né? Na cena final, todos aqueles ninjas caídos simplesmente oferecem o sangue e as vísceras deles pro líder deles. Todos eles explodem e viram uma grande massa de sangue, de vísceras, tudo junto, que são absorvidas pelo líder ninja, que tinha chegado ali, né, de surpresa, só pra absorver toda essa galera. Cheguei ali, tô com fome, entende? É o Galactus da carne. Que nojo, galera! Galera, fala sério. Vocês imaginavam ver uma cena dessa? Se eu falasse pra vocês que um dia o One Punch Man teria uma cena dessa, você que lá atrás, naqueles grupos de Facebook, falava que o One Punch Man é comédia, é cartoon fosse. Porra, eu sei que o One Punch Man já mostrou sangue e víscera, eu sei disso. Mas há de se convir que é diferente ver monstro explodindo e ver gente explodindo. É a primeira vez que eu vejo uma cena, tipo, tão graficamente pesada. E agora o líder ninja tá literalmente com sangue nos olhos. Literalmente com sangue nos olhos. Nos olhos e também em todo o resto. Ele se alimentou de todos os ninjas ali. Só sobrou o Sonic, o Flash, o Hellfire Flames e o Gale Wind. Lembrando que o Hellfire Flames e o Gale Wind, eles tinham se afiliado à Associação de Monstros. Mas parece que eles também renegaram a Vila Ninja. Tanto que um deles reconhece
que os ninjas celestiais estavam agindo como robôs. Mas agora fica um questionamento, galera. O Flash, ele chamou o Blast pra essa missão, pra ele ter uma chance de conseguir salvar o ex-parceiro dele. Só que o ex-parceiro dele tá ali, não tá no endereço onde ele mandou o Blast e o Saitama. A gente tem aqui algumas hipóteses, né? A primeira é que o Flash indicou o caminho errado, porque faz parte da piada, ele não tem nenhum senso de direção. Faz parte do personagem do Flash, enfim. E a segunda é que ele fez isso propositalmente porque ele queria pessoalmente matar o líder ninja e sabia que o Blast poderia tentar impedir ele. Beleza. Será que o Saitama e o Blast vão chegar a tempo? Quem será que vai derrotar esse cara? Será o Flash, o Blast ou o Saitama? Quem que vocês querem ver lutando com o maior ninja de todos os tempos? Comenta aqui embaixo. Comentem. E toca aqui, se inscreve, porque eu vou trazer a resposta disso. Vou fazer teorias também sobre o One Punch Man. Você não pode perder. Para você não perder, você tem que estar com a notificação ativa. Já vou estar chegando com o vídeo. Posso contar com você? Posso, né? Valeu, galera. Fui!